Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse estudo que nós vamos realizando e especialmente no dia de hoje, o dia que antecede a véspera de Natal. Então sejam todos muito bem-vindos. É uma grande felicidade estar com vocês. E peço que, como nosso canal ainda é muito iniciante, está muito no início, então peço que vocês contribuam dizendo se gostaram ou não gostaram, lá no gostei ou não gostei, compartilhando os nossos vídeos, para tentar cada vez mais chegar a mais pessoas esses nossos estudos. Então é uma satisfação muito grande estar com vocês hoje. E nós, época de Natal, então nós falamos muito de Natal, muita alegria, muita felicidade, mas nós precisamos ser um pouco realistas e estar cientes de que nem todos os cristãos eles podem comemorar o dia de hoje como gostariam. Então, nossos pensamentos e nossas preces deveriam ou precisam estar com eles também. E por causa disso, nós gostaríamos de compartilhar uma notícia, uma notícia triste, não é a notícia que gostaríamos de trazer para vocês, mas só para termos uma noção da realidade de muitos cristãos. Então, saiu no dia 15 de dezembro, no jornal Gazeta do Povo, falando sobre o brutal assassinato de cristãos na Nigéria. Então dizia o seguinte: a Nigéria tem uma população de 200 milhões de habitantes, divididos quase que igualmente entre cristãos e muçulmanos. Os cristãos vivem predominantemente no sul e os muçulmanos no norte. Mais de 11.500 cristãos foram assassinados na Nigéria desde 2015. Então, nós temos mais de 11 mil cristãos sendo assassinados desde 2015, em 5 anos, na Nigéria. E esse não é o único país que persegue cristãos das mais variadas formas, certo? Vários ou alguns outros países também perseguem, e esses cristãos não podem se reunir, não podem estudar o Evangelho de Jesus, não podem cultivar as suas crenças com paz e tranquilidade. Então, nós precisamos estar cientes disso, porque todo nossos estudos, toda nossa divulgação sempre deve voltar para esses eventos que ainda ocorrem no nosso planeta. Porque muitas vezes é comum aqui no Ocidente nós nos reportarmos lá, algumas décadas depois de Jesus, depois que Jesus desencarnou, falando sobre a perseguição de cristãos. E nós nos remetemos naquela época e parece que isso é passado, mas não é passado. Então, e também nós precisamos estar cientes de que precisamos manter também a nossa liberdade no sentido de cultivar as nossas crenças conforme a desejamos. E nisso inclui respeitando as crenças alheias da mesma forma que gostamos que as nossas crenças sejam respeitadas, certo? Então, fica só essa informação para que possamos, nas nossas orações, emitir vibrações positivas para todos esses cristãos que buscam uma condição, um meio apenas de cultivarem suas crenças. Então, como nós dissemos, não é uma notícia muito boa, não é aquilo que gostaríamos de tratar no dia de hoje, mas o Natal, esse período de reflexão, porque precisamos enxergar o Natal como um período de reflexão,
E nessa reflexão, nós precisamos considerar as nossas crenças e os nossos valores, assim como as crenças e valores de tantos outros cristãos que não podem cultivar as suas crenças, assim como aqueles que não são cristãos e, portanto, não desenvolvem o mesmo sentimento conosco que nós com relação a esse período do ano. E por isso nós precisamos também respeitar as crenças de todos e de cada um individualmente, certo? A Zuzu fala que é muito triste o que ainda fazem isso e outras atrocidades, principalmente na África, mas alguns outros países também nós encontramos isso, infelizmente. Bom, dito isto, nós podemos dar, então, continuidade ao nosso estudo, mas antes gostaríamos de dar o nosso boa noite para a Zuzu, aqui no nosso chat, a Isabel, minha esposa, Fátima Mota, Cardosina Belém. Muito boa noite a todos vocês. Fico muito feliz que estejam conosco e também aqueles que não se manifestaram no chat, assim como todos os que estão nos assistindo no Facebook e que virão também a assistir os vídeos, porque esses vídeos ficam disponibilizados no nosso canal. E qualquer dúvida, o nosso site www.ccconte.com encontra todas as informações, os links para os vídeos, os slides, tudo isso no sentido de divulgar um pouco mais essa doutrina. O que nós selecionamos para hoje, nessa nossa busca desse bloco 2 de estudos, que é analisar a viabilidade ou a validade do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa noite nós gostaríamos de trabalhar as parábolas. Então, comparando parábolas, Jesus não chegava apenas e falava uma parábola e ia embora. Ele dissertava a respeito dessa questão, a questão daquilo que ele estava trabalhando. Então, se nós aqui, em um estudo simples como esse, nós levamos 30 minutos, 40 minutos, nós vamos imaginar Jesus palestrando, então, para expor um conceito, apresentar uma informação qualquer. Então, aquelas pessoas que ali ouviam, eles conseguiam depois manter na mente uma parte da informação, mas era impossível retransmitir tudo aquilo que Jesus ensinou, porque naquela época não tinha a disponibilidade que nós temos hoje de gravar, né? Uma aula, um estudo, e aquilo ficava então registrado, podendo passar a qualquer momento, ser transmitido a qualquer momento. Então as pessoas precisavam gravar de memória. Então, mesmo um estudo simples como esse, de 30, 40 minutos, se pensarmos direitinho, é quase impossível de lembrarmos tudo o que foi dito. Mas nós lembramos as partes principais, certo? Aquilo que é o principal ali, que foi discutido e debatido. Dessa forma, quando nós pensamos no Novo Testamento, nós precisamos pensar que eles foram escritos anos após a desencarnação de Jesus. Jesus não deixou nada escrito, então aquilo tudo foi uma transmissão oral de um para o outro. Alguns transmitiram o que lembravam, outros do que ouviram. Então, nós podemos imaginar que ali, naquele livro, muita coisa não esteja correto. E é por causa disso que Kardec, logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele dividiu o Novo Testamento em 5 partes. Então, ele disse que uma das partes
são os atos comuns da vida do Cristo, outra parte são os milagres, a terceira parte são as predições, a quarta parte são as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas, e a quinta parte, o ensino moral. Então, nós vemos que, né, cada um dos livros que compõem o Novo Testamento, dos 4 descrições do Evangelho de Jesus, ali se encontram mesclados, obviamente, informação a respeito dos atos de Jesus, né, da vida cotidiana, relatos dos milagres e das predições. Milagres e predições foram tratados pela codificação lá no livro A Gênese, na segunda parte do livro A Gênese, onde Kardec faz uma análise brilhante a respeito desses milagres e dessas predições, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, à luz da doutrina espírita. As palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas, claro que foi desconsiderado para o Espiritismo, e ele fala sobre o ensino moral, em que o ensino moral ele é um conteúdo incontestável. Então, nós temos ali as 4 primeiras partes são questionáveis. Isso são colocação de Kardec, tá? Não é nossa, não. Colocação de Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E as 4 primeiras partes são questionáveis, certo? Agora, a quinta parte, que são os ensinos morais, aí ele já fala que é incontestável. E é isso que foi retirado do Novo Testamento para compor o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós podemos ou devemos pensar que no Evangelho segundo o Espiritismo foi retirado os excessos, aquilo que não necessariamente está correto, certo? E aí nós ficamos com a doutrina de Jesus da forma mais pura, aquilo que tinha o mais puro. E aí podemos pensar, por que no final, né, Kardec não trouxe outros ensinamentos de Jesus, mas se referiu ao que já tinha no Novo Testamento? Porque isso já faz parte da nossa vida. O Novo Testamento já faz parte da nossa vida. E tanto é que nós temos uma grande dificuldade, nós encontramos uma grande dificuldade de deixar esse livro de lado e nos ocuparmos apenas com o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu digo nós, estou falando de nós espíritas, certo? E então, ele trouxe esses ensinamentos, os mais corretos, com as explicações dadas pelos espíritos. Só que essas explicações, nós podemos pensar que esses espíritos assistiram ou os ensinos de Jesus, ou então estudaram com ele na erraticidade, certo? E é por isso que nós gostaríamos, então, de fazer um estudo de caso. Nós vamos falar sobre a parábola do grão de mostarda, que se encontra nos evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas, mas nós vamos pensar a que se encontra no evangelho segundo Mateus, e aí essa parábola nós só encontramos no Novo Testamento. Depois nós vamos analisar uma parábola equivalente, mas que se encontra também no evangelho segundo o Espiritismo. Então a parábola diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce é a maior das hortaliças e torna-se árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Então essa é a parábola segundo consta no Evangelho segundo Mateus. E quais as questões relacionadas com essa parábola em si? Primeiro, como nós já falamos, ela não consta do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim sendo,
nós não temos uma avaliação apresentada pelos espíritos responsáveis pela codificação. Significa, ela não foi avalizada por esses espíritos e nem tampouco analisada no sentido de disponibilizar essa análise para nós. Então, enquanto espíritas, nós estamos cegos com relação a essa parábola e podemos analisar em conformidade com o nosso entendimento pessoal. Por isso que o que vamos apresentar aqui é uma avaliação à luz do Espiritismo, mas não podemos dizer que seja uma avaliação espírita, porque a avaliação espírita só cabe aos responsáveis pela doutrina, seja o próprio Kardec ou os espíritos que a trouxeram. Nós, enquanto apenas aprendizes da doutrina espírita, nós podemos avaliar algo ou analisar à luz da doutrina ou à luz do espiritismo, sempre de acordo com aquilo que nós entendemos. O reino de Deus, por si mesmo, não pode ser comparado ao grão de mostarda. Então, primeiro, nós não podemos comparar o reino de Deus ao grão de mostarda. Como eles dizem aqui, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Então, o que nós podemos dizer, o reino de Deus ou o reino dos céus, não pode ser comparado ao grão de mostarda, mas a nossa percepção desse reino. Certo? Porque o reino de Deus ou o reino dos céus, ele já existe e ele já é grandioso, ele já é grande. Certo? Esse universo de Deus, ele já existe e tem uma grandiosidade. Agora, como nós salientamos ali, não podemos confundir o reino de Deus com o nosso universo conhecido, certo? O nosso universo conhecido é esse que temos aqui. Agora, o reino de Deus, ele é mais abrangente. Outro ponto que requer atenção, e é onde muitos incrédulos se firmam, é o fato da planta mostarda ser um arbusto e não se tornar árvore. Então, a mostarda em si, a planta mostarda, ela não se torna uma árvore. Ela é apenas um arbusto. E aí, o que acontece? Aqui nós temos que, quando cresce a maior das hortaliças e torna-se árvore. Então, esse já é um ponto que os incrédulos se batem para dizer que a parábola é errada, é equivocada, porque a planta mostarda não se torna árvore. Nós encontramos na internet, certa vez, alguém para explicar essa parábola, dizendo que naquela época tinha uma planta mostarda que era árvore, e que naquela região em si. Mas só que não existe nenhum relato acerca dessa árvore que se tornou extinta a princípio, certo? Porque mesmo que tenha se tornado extinta, não teria nenhuma resquício dessa suposta árvore de mostarda. Mas, certo? Por isso que não dá para nós acreditarmos alguma veracidade para esse fato. Então, essa discrepância, a princípio, para nós, espíritas, não representa um problema. Para nós não é um problema. Porque temos a orientação da codificação de como analisar estas questões. Embora, para muitos, isso seja um problema, e aí busquem encontrar explicações das mais variadas para essa questão, certo? De um arbusto se tornar árvore, para nós espíritas, já diante do que foi apresentado por Kardec, nós estamos felizes, né? Satisfeitos com essa colocação. Então, essa questão da planta em si, dessa hortaliça que supostamente virou árvore,
Nós, como estávamos falando, estamos tranquilos, porque sabemos que no Novo Testamento muita coisa não é adequada, muita coisa não estaria, certo? Muito correta. E quando nós pensamos em Jesus falando disso, nós, claro que devemos supor, devemos considerar que Jesus sabia disso. Tanto é que ele se refere à planta como uma hortaliça. Então, quando nós analisamos essa parábola em si, nós vemos a incoerência. Porque nós temos, quando cresce, é a maior das hortaliças. Então, chama de hortaliça. E aí, sendo uma hortaliça, ela não é uma árvore. Ela pode ser até a maior das hortaliças, mas não se torna uma árvore. Certo? E ali se fala, torna-se árvore a tal ponto que as aves do céu se abrigam em seus ramos. Então, quando nós pensamos numa árvore que as aves podem se abrigar nos seus ramos, nós estamos considerando uma árvore de dimensões consideráveis, certo? E aí nós temos novamente a incoerência da informação. É uma hortaliça, mas que se torna árvore. E aí percebe-se claramente que quem relatou essa questão se equivocou. Não estava muito, como eu posso dizer, consciente das palavras de Jesus. Como nós falamos, foi transmitido oralmente, e aí, certo? Cada vez que um conta um conto, aumenta um ponto. Esse é o ditado. Tanto nós falamos que essa parábola se encontra no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. E nos três nós encontramos questões parecidas, certo? De uma hortaliça que se torna árvore. E aí nós vemos uma tendência desses três evangelistas relatarem essa parábola de uma fonte em comum. E essa fonte trazia o quê? Informação equivocada. Essa mesma fonte trazia uma informação equivocada. Então nós temos, porque quando a colocação é correta, certo? Aí nós podemos dizer que eles, os três evangelistas, buscaram a informação na mesma fonte, ou até mesmo em fontes distintas. Mas quando existe um erro particular, específico, aí nós podemos supor que eles buscaram essa informação na mesma fonte, no sentido de que essa informação chegou a eles através da mesma fonte. E essa fonte trouxe uma informação equivocada, certo? E houve essa mistura entre hortaliça e árvore. E aí, qual é a questão? Certo? Porque quando nós falamos para crédulos, quando nós falamos aqui, por exemplo, num estudo como esse, em que temos espíritas, ou a grande maioria, e a grande maioria está disposta aqui, né, no nosso estudo, a uma avaliação, que é o que na verdade nós nos propomos, apresentar avaliações de questões relacionadas com a doutrina espírita, com questões de espiritualidade em geral e da ciência. Então nós não trazemos verdades, nós trazemos análises. Então aqueles que nos ouvem estão dispostos a ouvir essas análises, certo? Mas vamos supor, como acontece, como já aconteceu comigo, por exemplo, de eu estar numa palestra pública diante de um número muito grande de pessoas, e ali existem pessoas que estão iniciando, existem aqueles que não são crédulos, existem aqueles que foi com a esposa e, né, o marido não acredita em nada, mas foi com a esposa, ou a esposa que foi com o marido, a esposa não acredita em nada, mas foi com o marido. É isso que nós temos numa palestra pública, é uma mistura. Aí é mais complicado. E nós precisamos, então,
trabalhar essas questões de forma mais ampla e tentar trazer de uma forma mais correta. Então, nós vamos encerrar por aqui, porque aí nós iniciaríamos o estudo de caso analisando a parábola do semeador, que se encontra tanto no Evangelho de Mateus e no Evangelho segundo o Espiritismo, portanto foi selecionado pelo Evangelho segundo o Espiritismo e se encontra no capítulo 17. Então retornaremos quarta-feira. Então, novamente, retornamos aqui na quarta-feira que vem, às 20 horas, para darmos continuidade a esse estudo. Mas na semana que vem nós faremos um resumo do que foi apresentado e daremos então continuidade. Então vamos fazer a nossa pequena prece de encerramento, agradecendo a Deus Pai e a Jesus, Senhor, pela oportunidade de entrar em contato com essa doutrina, de estudarmos o Evangelho de Jesus conforme esses espíritos organizaram para nós de uma forma clara e objetiva. Pedimos, Pai amado, por todos nós, espíritos ainda desse mundo de expiações e provas, tão necessitados. E, portanto, pedimos sua permissão para encerrarmos o estudo dessa noite. Mais uma vez, obrigado a todos pela paciência, certo? Com a divulgação e essas interferências aqui na transmissão. E, novamente, nos encontramos aqui na quarta-feira que vem, às 20 horas, para darmos continuidade a esse estudo. Muita paz a todos, boas festas, certo? E nos encontraremos na semana que vem. Até a próxima.